Passaremos nesse instante à fase da ordem do dia. Peço à primeira secretária que proceda à leitura do resumo do primeiro projeto constante da ordem do dia. Projeto de Lei do Legislativo, número 24/2023. Institui o mês Maio Laranja de combate ao abuso e à exploração sexual de crianças e adolescentes no município de Jacareí. Autoria, vereador Abner Rosa. Bom dia a todos. Trago a vocês para a nossa discussão e apreciação este projeto que institui o mês Maio Laranja de combate ao abuso e à exploração sexual de crianças e adolescentes no município de Jacareí. Esse projeto ele vem apenas reforçar uma lei que já é federal, que foi instituída através da Lei 14.432, de 3 de agosto de 2022, que é a campanha Maio Laranja, em todo o território nacional. Estarei lendo o texto da lei. No seu artigo 1º, fica instituído, no âmbito do município de Jacareí, o Maio Laranja, um mês dedicado ao combate ao abuso e exploração sexual de crianças e adolescentes. Artigo 2º, durante o mês de maio, o município promoverá ações e atividades de conscientização, prevenção, orientação e combate ao abuso e à exploração sexual de crianças e adolescentes, tais como palestras, campanhas publicitárias, capacitações de profissionais, distribuição de materiais informativos, realização de debates e eventos culturais, em parceria com entidades governamentais e não governamentais, envolvidas com a proteção à infância e juventude. Artigo 3º. São objetivos da campanha Maio Laranja. 1. Desenvolver ações preventivas, educativas e de valorização da vida, direcionadas às crianças, adolescentes e à comunidade. 2. Sensibilizar a comunidade sobre as diversas formas de violência vivenciadas por crianças e adolescentes, tais como violência doméstica, exploração e abuso sexual, visando garantir um ambiente de respeito e dignidade à condição peculiar de crianças e adolescentes como pessoas em processo de desenvolvimento. 3. Promover campanhas de mobilização e sensibilização envolvendo o poder público, a sociedade civil organizada, instituições educacionais, familiares e demais segmentos da sociedade, motivando a reflexão sobre as formas de enfrentamento da problemática. 4. Incentivar o protagonismo juvenil, proporcionando espaços para que crianças e adolescentes possam expressar suas opiniões e se engajarem na luta contra o abuso e a exploração sexual. 5. Orientar as famílias por meio de ações educativas para que possam identificar sinais de abuso e exploração sexual e saibam como preveni-los. 6. Implantação de políticas públicas, programas e projetos
voltados para a prevenção e o enfrentamento da violência sexual contra crianças e adolescentes. 7. Promover a discussão do tema nas escolas municipais, por meio de ações pedagógicas, palestras e outras atividades, envolvendo também os pais e responsáveis. Artigo 4º. As despesas decorrentes da execução da presente lei correrão por conta das verbas próprias consignadas no orçamento. Essa lei, artigo 5º, essa lei entra em vigor na data de sua publicação. A instituição do Maio Laranja, como mês de prevenção ao abuso e à exploração sexual de crianças e adolescentes, é uma iniciativa que visa promover a conscientização e o combate a um grave problema que afeta a sociedade brasileira. A violência sexual contra crianças e adolescentes é uma violação dos direitos humanos e uma das formas mais cruéis de violência, deixando sequelas físicas e emocionais profundas nas vítimas. Com base em informações divulgadas pelo Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos, a violência sexual contra crianças e adolescentes no país continua sendo uma questão crítica que requer ações imediatas. A situação é preocupante e exige um esforço conjunto das autoridades e da sociedade para prevenir e enfrentar essa violência. A criação do Maio Laranja, como mês de prevenção ao abuso e à exploração sexual de crianças e adolescentes, é uma oportunidade para sensibilizar a sociedade sobre a importância da proteção às crianças e adolescentes e incentivar a denúncia de casos de abuso e exploração. Além disso, a campanha visa fortalecer a rede de proteção às crianças e adolescentes, divulgando canais de atendimento para denúncias, capacitando profissionais que atuam na área e articulando os diversos setores envolvidos na prevenção e no combate à violência sexual. Vale ressaltar que a Lei número 6.357, de 2020, que foi de autoria da ex-vereadora Patrícia Juliane, é uma importante iniciativa do município de Jacareí para garantir a proteção das crianças e adolescentes vítimas de violência. A criação da comissão de monitoramento é um passo fundamental para fortalecer a rede de proteção e garantir que os jovens tenham acesso aos serviços e cuidados necessários para a sua recuperação e proteção. Com a instituição do Maio Laranja, como mês de prevenção ao abuso e à exploração sexual de crianças e adolescentes, e a Lei número 6.357, de 2020, o município de Jacareí está demonstrando sua preocupação e compromisso com a proteção dos direitos das crianças e adolescentes e a promoção de uma sociedade mais justa e igualitária. Eu trago aqui alguns dados da ONG, do site, e um site também, Maio Laranja. É impressionante os dados. A cada hora, 3 crianças são abusadas no Brasil. Cerca de 51% dessas crianças têm de 1 a 5 anos de idade. Todos os anos, 500 mil crianças e adolescentes são explorados sexualmente no nosso país. E há dados que sugerem que somente 7,5% dos dados cheguem a ser denunciados às autoridades. Ou seja, os números, na verdade, são muito maiores. Lembrando que, no nosso país, a data que é comemorada o Dia Nacional de Combate ao Abuso é o dia 18 de maio, por isso nós temos o mês de maio como mês alusivo ao combate ao abuso e à exploração sexual de crianças e adolescentes.
o dia 18 de maio, é o Dia Nacional de Combate ao Abuso e à Exploração Sexual. Por quê? Por causa da história triste com a menina Araceli, com 8 anos de idade. Esse ano comemora-se, quando a gente fala comemora-se, né, não significa comemorar, festejar, não significa que é algo que a gente deva se alegrar. Não, comemorar é lembrar. Comemorar é trazer na memória. Comemora-se a morte trágica de uma menina de 8 anos de idade, que foi vítima de um crime hediondo. A menina Araceli, vítima de violência sexual no estado do Espírito Santo, em 1973, 50 anos que ocorreu esse caso. Todos os dias, crianças e adolescentes são vítimas de abuso sexual no Brasil. Essa é uma das violências mais devastadoras da infância. De acordo com dados do Unicef Brasil, nos últimos anos, foram registrados 179.278 casos de violência sexual contra vítimas de 0 a 19 anos, sendo que 81% tinham até 14 anos de idade. Ainda de acordo com os dados do Unicef Brasil, a violência sexual contra crianças e adolescentes acontece predominantemente dentro das residências e é praticada por pessoa conhecida da família. Além disso, a maior parte das vítimas é do sexo feminino, sendo que nas faixas etárias de 10 a 14 anos e de 15 a 19 anos, as meninas correspondem a 91% dos registros. Então, são dados tristes. Eu quero agora pedir para a TV Câmara passar um vídeo. Proteger a infância e oferecer um futuro seguro. Esses são alguns dos princípios da campanha do Maio Laranja, instituída para conscientizar a sociedade sobre os diversos tipos de violência que podem afetar crianças e adolescentes. Não é apenas no mês de maio que isso deve ser pensado, refletido, conversado em família, levado para um debate com os cuidadores de crianças, enfim, e principalmente dialogado com as próprias crianças e adolescentes, né? Isso deve ser um ato contínuo e é o que a gente espera. Os registros de violência contra menores têm aumentado no país. Só em Jacareí, segundo os dados do Escuta Especializada, entre 2017 e 2023, foram mais de 970 vítimas. Só nos primeiros meses deste ano, foram 71 casos registrados. Destes, 95% são supostas vítimas de violência sexual, sendo 70% meninas. Além de entender esses números, é importante saber como agir nesses casos. Segundo o Procurador de Justiça, Fausto Junqueira, 70% dos casos de violência acontecem dentro de casa. Invariavelmente é um crime que tem acontecido bastante e com uma grande dificuldade de combate, né? Porque é um crime que é cometido muitas vezes no ambiente doméstico, dentro de casa, né? Ou em outros ambientes onde a criança frequenta, como, por exemplo, escolas, centros esportivos, onde a criança passa algumas horas do dia, né? Em Jacareí, as secretarias municipais de saúde, educação e assistência social trabalham para garantir que as crianças tenham voz, lembrando que também são cidadãos e têm direitos. Então, assim, a gente atua tanto nos casos onde a violência é percebida dentro do núcleo familiar, como nos casos em que nós precisamos trabalhar de forma preventiva em parceria, principalmente com a educação. Trabalho com as famílias e a identificação do perfil, né, dessas pessoas, dessas vítimas e desses agressores é muito importante para estratégias de enfrentamento. Pensando em instituir a campanha do Maio Laranja em Jacareí, o presidente da Câmara Municipal, vereador Abner Rosa, do PSDB, protocolou um projeto de lei que visa o combate à violência infantil por meio de atividades de conscientização. O projeto ele
ele vem para tentar trazer essa campanha para dentro das escolas, para dentro das comunidades, né? A Câmara Municipal também, o nosso propósito é trazer isso também para dentro da Câmara Municipal, os debates, audiências públicas, né? Trazer para a nossa cidade palestras, né? Com o propósito de orientar, de levar informação. De acordo com o parlamentar, a preocupação com as crianças deve ser um dever de todos. A proposta é reforçar a rede de proteção, é proteger realmente a infância da criança, né? É tentar resguardar os direitos que a criança tem e proteger ela dos abusos, né? E dos diversos perigos que existem na sociedade. Muitos desses casos não são denunciados. Então, a importância é grande que as pessoas denunciem, né, aos canais. O projeto deve ser apreciado na 18ª sessão ordinária. Se aprovado pelos vereadores e sancionado pelo prefeito, a campanha do Maio Laranja acontecerá no próximo ano. Para concluir, então, peço o apoio dos nobres pares. Quero acrescentar aqui uma preocupação muito grande que nós temos visto. Eu tenho seguido algumas pessoas no Instagram, na rede social, pessoas que também lutam contra o abuso e a exploração sexual infantil de crianças e adolescentes. E o que nós temos visto é muito triste. São até pais que são coniventes com a exibição de seus filhos na rede social, praticando danças sensuais, né? É muito triste. Eu gostaria até de mostrar alguns vídeos aqui que não mostram o rosto dessas crianças, mas de uma dessas mulheres que lutam contra a exploração sexual, ela mostra o perigo que é. Então, fica esse alerta também aos pais, tomem muito cuidado, porque esses vídeos que você, às vezes, é conivente, que você mesmo grava dos seus filhos, né, da sua filha, esses vídeos estão sendo usados por abusadores no mundo inteiro. Esses vídeos são usados por exploradores no mundo inteiro, por pessoas da pior índole que a gente possa imaginar. Vocês não imaginam em quais lugares estão esses vídeos, né? Na Deep Web. As pessoas que sabem do que eu estou falando entendem o risco que essas crianças estão correndo. Então é muito sério, e eu falo como também um líder espiritual. A gente fala também sabendo de algo espiritual que está por trás de tudo isso. Existe uma nuvem negativa, né, que ronda essas crianças, e isso pode refletir na vida adulta, isso pode refletir lá na frente, na vida familiar que essa criança vai desenvolver. Então é muito sério, tome muito cuidado, você pai, você mãe, não queira carregar isso para a vida do seu filho, não. Fica esse alerta para todas as famílias da nossa cidade. O projeto continua em discussão. Mais uma vez, presidente, bom dia, nobres pares. Projeto de grande importância para fortalecer aí a segurança e a proteção das nossas crianças da cidade. Eu só tenho a agradecer ao presidente da casa, o Abner, por esse projeto, e que esse projeto venha ajudar cada vez mais os órgãos que trabalham aí com criança na nossa cidade, né? Existe já o ECA, que é o Estatuto da Criança e do Adolescente,
e o trabalho que a cidade vem fazendo com as crianças aí. E, recentemente, para reforçar aí o projeto do presidente, você recentemente aí as redes sociais mostrou, a TV mostrou, né, que um monstro da nossa cidade se passando por criança, né, mulher, pedindo foto aí íntimas de crianças, né, e muitas das vezes aí sufocando e deixando a criança apavoradíssima com pedido de Pix, de dinheiro, para que não divulgasse as fotos das mesmas em redes sociais ou com a própria família. Mas, graças a Deus, um trabalho dinâmico aí do FBI, junto com a Polícia Federal do Brasil, descobriram aí da onde estava vindo esse monstro e infelizmente da nossa cidade. Mas a justiça foi feita. E dizer que, quando a gente fala em criança e adolescente, esse projeto também vai ajudar muito o presidente, para que o poder público também faça um pouco mais de esforço da parte dele. A gente sabe que já vem fazendo, né, presidente, muita coisa aí em prol da criança, principalmente a Maria Tereza, né, junto aí à escola, com os professores, com os profissionais, porque a criança, quando ela está sendo abusada, não somente sexual, mas também moral, psicológico, os sintomas é imediato. E nós, como pai, né, que eu sou pai também, temos que prestar muita atenção. Às vezes, o psicológico da criança está vindo numa rede social, sobre essa pressão que eu acabei de falar desse monstro. O sintoma, muitas das vezes, o primeiro é o silêncio. Quando a criança se isolar, calar, ficar quieta, mudar o comportamento, procure saber o que está acontecendo, pai, mãe, irmão, tio, vizinhos. Viu o comportamento e silenciou, alguma coisa está acontecendo. Se fechou no quarto, por que mudou aquela rotina de criança, que era brincar, divertir, dar risada, correr pela casa, daqui a pouco para tudo. Tudo. É o primeiro sintoma, presidente. É o primeiro sintoma que nós temos que estar de olho em casa. E como o presidente falou, é real, presidente. Muitas das vezes, o sofrimento da criança está dentro de casa. É dentro, é do mais próximo. Como diz a lenda, né? A facada sempre vem naquele que te abraça, naquele que está próximo. Ninguém toma facada à distância. Então, esse projeto vem para abrir e fomentar e mostrar que realmente o problema existe no mundo e também na nossa cidade e, de repente, até dentro das nossas casas. E o poder público vem, presidente, fomentando esse trabalho e saindo da educação, que já acabei de falar, eu venho para o esporte, como é tão importante para a criança. Para que os professores também do esporte façam o mesmo trabalho que a educação faz. Antes de colocar a bola para correr no campo, antes de fazer o exercício físico para poder começar um vôlei, um basquete, eu acho que deveria tirar 5 minutos ali, sentar, fazer uma roda, conversar com a criança, entender, mostrar para a criança a importância daquele professor, não só como professor de ensinamento de físico para ele, mas como um protetor. Eu confio no meu professor. Muitas das vezes, o presidente, a criança não tem coragem de falar para o pai, não tem coragem de falar para a mãe, de medo. Ou ela está sendo ameaçada por o abusador, ou para aquele que está fazendo aquela criança sofrer psicologicamente dentro de casa, ou dentro da escola, ou na rua, ou no próprio cuidador. Isso acontece em todos os trâmites, presidente. Então, o que tem que ser feito? Levantar essa questão desse projeto e levar também para essa Secretaria de Esporte, para que o secretário de Esporte passe para os professores, antes de qualquer atividade, 5 minutos de orientação. O que está acontecendo? Passa dinâmica para a criança, sem assustar, porque essas coisas também não podem ser jogadas ao vento, presidente.
que é assustador, porque a criança já está ali acolhida, já está assustada, já está sendo violentada fisicamente e também moralmente, precisa ser todo cauteloso. Fazer a dinâmica das brincadeiras, da conversa e trazer a confiança, volto a repetir, trazer a confiança da criança para o professor. Assim a criança consegue ter mais dinâmica de se abrir e dizer ao professor com toda clareza: eu estou tendo problema dentro de casa. Eu estou tendo problema com a minha cuidadora, com o meu cuidador. Eu estou tendo problema com meu tio, com a minha tia, com meu padrinho, com meu irmão. Para que a criança possa, presidente, trazer o problema para que a gente possa reduzir esse número assustador que o presidente mostrou aqui, no nosso município. E dizer, presidente, que muitos bairros, está terminando meu tempo, só para encerrar, muitos bairros têm atividades cultural e esportiva voluntário. O poder público também, através desse projeto do senhor, chegar até essas pessoas também para trazer essa dinâmica que já está tendo o poder público junto à educação e possa se estender à fundação, à Secretaria de Esporte e também a esses voluntários de capoeira, judô, taekwondo, que também lidam com criança. Para que eles possam ter também esse apoio do poder público em cima de uma palestra, de uma dinâmica, para que possa levar também para essas crianças a importância que é a segurança dela, para também ela divulgar, porque muitas das vezes nós não conseguimos chegar até o problema por falta de confiança da criança. Primeiro é buscar a confiança da criança, para que ela possa passar para um adulto e o adulto passar a situação para os órgãos competentes e as atitudes ser tomadas. Mas meu voto será favorável e parabéns mais uma vez, presidente, por essa iniciativa. Muito obrigado. O projeto continua em discussão. Bom dia, nobres pares. Bom dia, Abner. Parabéns pela iniciativa. Vocês que nos acompanham pela TV Câmara, pela rede social. Sempre que a gente toca no assunto de combate ao abuso e exploração sexual, é importante tudo que vem fomentar esta questão das crianças, é importante a gente meditar, falar, porque isso é inadmissível aceitar qualquer exploração desse tipo. Que seja, é inadmissível, né? Nós estivemos junto com a vereadora Maria Amélia naquele evento promovido pela Prefeitura, que foi de combate à exploração sexual de crianças e adolescentes, lá no Arana e Suassuna. A gente precisa levantar essas bandeiras e sempre falar: não podemos tolerar tal situação. Então, o que eu venho dizer aqui, para você que nos assiste, ao presidente Abner pela iniciativa, que nós estamos juntos nessa questão e quero ressaltar mais uma coisa, que eu acho que a gente precisa evoluir, amadurecer, a questão do segundo Conselho Tutelar na cidade de Jacareí. O Conselho Tutelar é um órgão importantíssimo para a cidade, que faz uma luta, que mais uma vez eu falo que é invisível, mas é muito importante e a gente precisa pensar numa cidade desse tamanho, fortalecer o Conselho Tutelar, fortalecer as redes protetivas. Então, Abner, conte com esse vereador nessa causa, que a gente possa sempre fortalecer e mais, punir as pessoas que fazem esse tipo de abuso. Por isso, o Maio Amarelo vem ao encontro disso, que a gente possa sempre combater o abuso da exploração de crianças e adolescentes. O projeto continua em discussão. Vereador Abner, parabéns pelo seu projeto. Esse é um problema... Nossa,
problema, né? Enrolei a língua agora, que está se agravando cada vez mais. Eu, como professora, teve uma época, eu dando aula de biologia, eu dava aula de educação sexual. E a Maria Amélia sabe que muitas pessoas, né, vereadora, às vezes não gostam muito desse tipo de aula na escola. E isso se faz necessário, justamente porque a criança, ela precisa principalmente conhecer a sua anatomia, não é? Para depois ela poder se defender. E muitas pessoas acham que quando a gente fala educação sexual nas escolas, que a gente vai ensinar outro tipo de educação para as crianças. Não é assim que acontece. Nós vamos ensinar, a gente ensina a criança a conhecer seu corpo, não é? A sua fisiologia, a sua anatomia. E eu acho que aí é o caminho para que ela possa se defender. Nós tivemos uma palestra. Eu não me lembro, vereadora, pode me ajudar? Que semana que foi aquela? Que dia que foi aquele que nós estivemos lá no teatro, que foi muito bacana? Eu não me recordo o nome. Da rede protetiva? Oi? Isso, a rede da protetiva, rede protetiva faça bonito. Tá, obrigada. Então, foi uma palestra muito interessante. Teve uma apresentação de uma professora com umas crianças, a forma que ela ensina as crianças a se defender sozinhas, não é? Não pode tocar aqui, não pode tocar ali. Então, achei muito bacana, vereador, parabéns pelo seu projeto. Eu espero que realmente, durante o mês de maio, seja destinado a isso mesmo, não é? Que seja feitas campanhas que forem necessárias, para realmente nós podermos defender as nossas crianças de tanta maldade que anda acontecendo. Quem assiste televisão, está um absurdo, né? Criança sendo abusada, criança de 2 anos, 1 ano sendo estuprada. Eu não sei o que está acontecendo com as pessoas, né? Com os humanos. Mas realmente se faz necessário, nos dias de hoje, um acompanhamento dos pais, dos professores e quem estiver perto dessas crianças, para que elas sejam educadas, principalmente a se defender. Então, parabéns pelo seu projeto e realmente o mês de maio seja um mês aí de conscientização. O projeto continua em discussão. Quero cumprimentar todos que nos acompanham e fiz questão de vir falar aqui sobre esse projeto que o vereador Abner propõe à discussão, que diz respeito ao Maio Laranja, que é um mês de combate à exploração sexual de crianças e adolescentes aqui no município de Jacareí. Olha, todos os crimes são inaceitáveis, não é? Crimes contra o patrimônio, mas crime contra a vida e a dignidade sexual das nossas crianças são crimes que devem ser repelidos duramente, não é? Não dá para a gente admitir que as nossas crianças sejam abusadas sexualmente e nada seja feito, e nada seja realizado contra o agressor. É fundamental que a gente faça investigação, que a gente puna esses agressores e puna com cadeia, não é? Não dá para a gente admitir que uma pessoa que abusa, que explora sexualmente as crianças, possa conviver em sociedade. Crimes como esse devem ser repelidos e duramente, não é? Com cadeia, prisão, que não dá para se admitir crime dessa forma. Dizer que somente de 2015 a 2021 foram registrados mais de 202 mil casos de violência e exploração sexual das nossas crianças. São 130 casos por dia que são denunciados. Esses são os denunciados, mas e aqueles que não são denunciados? É possível que haja um contingente ainda maior de crianças que são abusadas sexualmente, que são exploradas sexualmente, e esses casos não vêm à tona, não vêm à denúncia. Por quê? Porque geralmente quem agride as nossas crianças, quem abusa sexualmente as nossas crianças, são parentes próximos, é um tio, é um pai, é um padrasto, são pessoas que convivem no círculo familiar, são pessoas que dividem o mesmo teto com essas crianças, e isso é verdadeiramente absurdo,
porque a criança indefesa não consegue, por sua conta própria, fazer a denúncia. E bem por isso que muitas vezes esses casos de violência sexual são denunciados após a pessoa se tornar maior. Quantos casos a gente vê, por exemplo, de abuso no esporte, em que aqueles que são abusados vêm denunciar muito tempo após ter ocorrido aquele crime. E esse abuso causa o quê? Trauma nas crianças, trauma nas pessoas. Quantas pessoas ficam traumatizadas durante toda a vida por conta desse tipo de abuso? São muitos casos, vereador Roberto, que a gente acompanha. São muitos casos que só vêm ao conhecimento após as crianças terem ali completada a maioridade. Agora, é preciso também que o poder público faça a sua parte no combate a esse tipo de crime, não é? Ter polícia bem preparada, ter polícia que possam utilizar dos meios tecnológicos que tem hoje para poder descobrir esses crimes, como a troca de mensagens, como a troca de imagens, como o comércio e exploração pornográfica na internet, não é? Então a polícia precisa estar preparada para combater esses crimes também do modo virtual, que hoje tem sido mais fácil para esses criminosos utilizarem a imagem e exploração das nossas crianças. E o que o município pode fazer, além de criar um mês, né, como o vereador Abner está propondo aqui, de combate ao abuso e exploração das crianças? Já cobrei nessa tribuna aqui, várias vezes, que o município crie outro conselho tutelar. Por quê? O conselho tutelar é fundamental no combate a esse tipo de crime. É o conselho tutelar que recebe essas denúncias. E se recebe essa denúncia, precisa fazer ali todas as diligências para poder proteger essas crianças. Porque, como disse, esse crime é realizado no interior das famílias, né? Debaixo do mesmo teto onde vive o agressor. Então o conselho tutelar tem esse papel fundamental, que é ajudar na apuração. É claro que a polícia, não é, tem aqui a sua prerrogativa de polícia judiciária de investigar aquele crime, mas o conselho tutelar geralmente é aquele que tem o primeiro contato com a família, é o conselho tutelar que tem o primeiro contato com a criança que está sofrendo aquele tipo de abuso sexual. E aí Jacareí já comporta ter mais um conselho tutelar, porque o nosso conselho tutelar atende todos esses casos da nossa cidade, mas, como os próprios conselheiros têm dito, já estão trabalhando no sufoco há muito tempo. E se a gente cria mais um conselho tutelar, nós vamos conseguir combater com mais efetividade esse tipo de abuso sexual aqui na nossa cidade. Por quê? Porque a gente também não pode pensar que o conselho tutelar só vai agir quando aquele crime tivesse consumado. Não. O conselho tutelar também tem como prerrogativa de fazer campanhas de prevenção, o contato com a escola. A escola é muito importante, porque muitas vezes quem também tem esse primeiro contato com essa denúncia é o professor, porque a criança se sente à vontade e confiança em contar esse tipo de crime para o professor. Então, ter um conselho tutelar é importante, mas nós precisamos entender que já é insuficiente para a nossa cidade. Então, estou aqui cobrando a Prefeitura Municipal de Jacareí, o prefeito, que verifique a hipótese de ter mais um conselho tutelar na nossa cidade. Porque nós vamos estar, só concluindo, senhor presidente, nós vamos estar criando um cenário mais favorável de combate a esse tipo de crime. E é bom lembrar, é bom registrar, que há muito tempo nós temos aqui na nossa cidade uma rede protetiva dos direitos da criança, e que funciona muito bem, já é um bom tempo.
Há mais de 15 anos, Jacareí é referência nessa rede protetiva de combate a esse tipo de crime. Mas já está se mostrando insuficiente a existência de apenas um conselho. Então, vereador Abner, parabéns pelo projeto, vou votar favorável, mas mais que o mês de maio, nós precisamos caminhar para ter mais um conselho tutelar na cidade de Jacareí. Muito obrigado. O projeto continua em discussão. Bom dia a todos, quero cumprimentar você que nos acompanha pela internet, pela TV, cumprimentar todos os funcionários aqui da casa, os nobres pares. Um tema muito importante para a gente refletir e até a hora que o Flavinho estava descendo aqui, vereador Luiz Flávio, brinquei com ele que quando a gente fala depois, a gente acaba perdendo a oportunidade de falar de algumas pautas, mas eu me sinto contemplado quando eu vejo uma discussão ampla. Foi muito bem colocado vários pontos pelo vereador Roninha, o presidente Abner, que é autor, o qual eu parabenizo pela iniciativa, que vem de outras pessoas também, um projeto construído a várias mãos, vereador Luiz Flávio, e os demais, vereadora Sônia também, que teve um posicionamento. Isso que enriquece o debate e faz com que a gente, num tema tão importante, faça que uma legislação que para muitos pode parecer simples, se transforme num grande objetivo do poder público, incluindo a Câmara e o Poder Executivo. Um mês de reflexão, um mês que a gente pode, através das escolas, conscientizar pais responsáveis, alunos, professores, que a gente pode, através dos programas sociais, também levar um pouco mais de informação, através da Secretaria de Saúde, enfim, nós temos muitas possibilidades para minimizar com essas barbaridades que a gente vê na sociedade. Ainda mais quando nós temos mecanismos através de internet, através dos meios eletrônicos, que possibilitam, que favorecem o aumento da exploração infantil. O Abner colocou muito bem. Nós temos uma responsabilidade como pais, e às vezes as coisas acontecem por uma ingenuidade, Abner. Por uma ingenuidade, uma postagem que faz achando que é bonito que o filho ou a filha está fazendo, pode ter um efeito catastrófico. Então, nós temos que dar as mãos, e eu sou adepto, sim, a qualquer ferramenta que venha fazer com que todos reflitam e caminhem em sentido diferente. Então, o Maio Laranja, eu que fui membro do Conselho da Criança e do Adolescente, ele vem em boa hora. Como eu disse que eu estava brincando com o vereador Luiz Flávio, porque eu marquei aqui para eu também falar do Conselho Tutelar, que tem uma importância ímpar nesse tema que nós estamos discutindo. Por que eu estou falando? Porque do dia 12 ao dia 16, nós temos as inscrições abertas para as pessoas que querem ser conselheiros tutelares. Eu quero passar um telefone para você que está nos acompanhando, que tem esse objetivo. É o 3951-0135, 3951-0135, ou através do cmdca@jacareí.sp.gov.br. Se você tem interesse de ser um conselheiro, acesse esses canais, ligue para o pessoal, pegue mais informações, o edital já está disponibilizado no site da Prefeitura. É importante que a gente tenha pessoas comprometidas para cuidar das nossas crianças e dos nossos jovens. Mas eu quero destacar e aqui fazer, sem tirar o brilhantismo do projeto e da iniciativa do vereador Abner, lembrar da Lei 6.387, de autoria do vereador Rogério Timóteo. Quando, em 2021, vereador Rogério Timóteo, o senhor colocou um projeto que já é lei, para que a gente tivesse uma semana educativa, com palestras, com simpósios,
resgatando as brincadeiras de antigamente, os jogos lúdicos. Por que isso? Para a gente ter, de uma forma saudável, o resgate de quando a gente tinha esses problemas, muitos deles velados, mas é inegável que era numa proporção bem menor, bem menor. Eu sou da época que a mãe pegava e abria a mochila da escola para ver se tinha alguma coisa, né? Que sentava na mesa e falava, ó, é isso que tem para comer. Eu gosto muito do Mário Sérgio Cortella, assisto muitos vídeos dele. Ele falou que a gente começou a perder um pouco a mão quando a gente passou a não falar não, né? Que o filho começou a sentar na mesa e o pai falava, filhinho, o que você quer comer? Aonde que você quer sentar? Então a gente tem culturas e disciplinas que a gente carrega dos nossos ancestrais, dos nossos avós, que não é para diminuir, mas existe uma hierarquia que tem que ser seguida e existe, acima de tudo, uma responsabilidade. Então não podemos confundir as coisas. Os pais têm que sempre estar antenados, porque até completar 18 anos são os responsáveis legais. E eu quero lembrar aqui, me vem à mente, a questão da pandemia, vereador Abner. Se a gente pegar todos os levantamentos feitos em âmbito mundial, os índices se elevaram absurdamente, porque bastou ficar mais tempo sobre o mesmo teto para os abusos e as agressões também aumentarem. O vereador Rodrigo Salomão, que é da área da saúde, tenho certeza, como ginecologista, se antenou e percebeu uma mudança no comportamento nesse período. Até, aqui estendendo um pouco, conversei com algumas pessoas que são da área da segurança pública, relatando coisas assim que nos deixam perplexos, porque pai agredindo, padrasto, esposa, é assim, N casos que você na sua casa, com certeza sabe que não é novela que a gente está falando, é realidade pura e simples. Eu concluo, então, a minha colocação, mais uma vez sinalizando favorável, e espero, de coração, que a gente consiga, Abner, fazer o mês de maio um mês diferente, e que a gente una forças, que a gente una secretarias, que seja algo organizado, algo que tenha sintonia e efetividade. Efetividade. Esse é o nosso objetivo, essa é a nossa obrigação. Parabéns, Abner, com certeza serei favorável. O projeto continua em discussão. Boa tarde, Abner, nobres colegas vereadores, os munícipes que nos acompanham pela TV Câmara através da internet da TV. Quero começar parabenizando o vereador Abner pela propositura desse projeto e dizer, Abner, que serei favorável à aprovação desse projeto. E tem certas coisas que nós precisamos discutir e às vezes até botar o dedo na ferida. Hoje a gente precisa fazer uma campanha, ser mais eficaz nas campanhas para conscientizar as pessoas dos sinais que nossas crianças muitas vezes apresentam que estão sendo abusadas. Então, esses sinais, sobretudo, são as mudanças de comportamento. Às vezes a criança pode ficar mais agitada ou até mesmo introspectiva. Às vezes não tem vontade, passa a ficar sonolenta, querendo só dormir. Vão ficar apática, não tem vontade de brincar com outras crianças, acaba se isolando e às vezes até mesmo uma alteração do hábito alimentar. E dizer que, infelizmente, Abner, apenas 10%, segundo dados do IBGE, 10% dos casos de violência e de abuso são denunciados.
Mas por quê? Sobretudo isso acontece porque, infelizmente, a maioria dos casos de abuso sexual às crianças, eles vêm de dentro de casa. E aí vou citar alguns dados estatísticos. 40% dos crimes de abuso sexual foram cometidos pelos pais. 37% por primos, irmãos ou tios. E 9% pelos avós. Então, nós estamos aqui, Maria Amélia, dizendo aí 40 mais 37, 77, com 9, 86. 86% dos casos de abuso acontecem de dentro de casa. E, às vezes, a gente vê, infelizmente, até a conivência de outros parentes em não denunciar aí quem comete o abuso. Eu tenho, como todos sabem, sou médico ginecologista obstetra há mais de 20 anos. E a gente pega e conhece de perto, infelizmente, a marca que isso deixa nas mulheres. Posso contar o caso, não preciso citar o nome. Ontem mesmo, atendi uma mocinha que ela tinha alguns problemas, até hoje, de ordem psicológica, quando ia ter a vida sexual dela, por conta de um abuso que ela tinha sofrido por colegas da rua, quando ela tinha 11 anos de idade. E o abuso foi recorrente, porque abusaram a primeira vez e ameaçavam ela de contar para os pais das coisas que eles obrigavam ela a fazer na rua que ela morava. Isso é na nossa cidade. Então, assim, eu acho que o Estado tem que também fazer a parte dele. Hoje a gente vive aí um momento onde as pessoas acham que o crime compensa, que a impunidade compensa. Nós sempre bata aqui que nós temos uma geração hoje onde as pessoas não querem saber dos deveres. A gente tem uma geração hoje onde as pessoas só querem saber dos seus direitos. E é isso que a gente tem que mudar. Precisamos de leis mais rígidas para que esses psicopatas, esses monstros, porque não existe outras palavras para descrever essas pessoas, Abner, que elas sejam punidas no rigor da lei, porque tem um caso que eu, estudando o seu projeto, a gente foi ver alguma jurisprudência, algumas reportagens aí, de um caso onde um pai pegou um bandido desse abusando da sua filha, ele assassinou esse bandido e a pena do pai, foi preso por assassinato por homicídio, é maior do que do estuprador que estava estuprando a sua filha, a sua criança. Então fica aí, eu acho que temos tantos deputados aí, a gente sempre fala o nome dos deputados, né? Que é quem pode discutir as mudanças de leis. Eu sempre tive a convicção que precisamos ter um Código Penal muito mais rígido do que existe hoje e que realmente que o Judiciário se faça cumprir a lei. Parabéns, Abner, serei favorável à aprovação do seu projeto. O projeto continua em discussão. Bom dia a todos, bom dia, presidente Abner, na pessoa a qual cumprimento os membros da mesa, também nobres pares que aqui estão e a você que está nos assistindo. Este tema vem de encontro com o que meu propósito de estar nesta casa também, que é em defesa da vida e em defesa das famílias. Então, quero agradecer primeiramente ao Abner pela propositura, por dar uma visibilidade maior ao mês de maio, que é um mês onde nós lutamos contra o abuso e a exploração sexual de crianças e adolescentes. Mas como nós pudemos ver na apresentação do presidente Abner, a Marilis citando
que não é só no mês de maio. O mês de maio é um marco onde nós damos uma ênfase maior nestas questões que já acontecem desde lá dos antepassados. Só que com os gritos de muitas mulheres, muitas crianças, e às vezes muitas crianças também, homens, né, que gritaram por esta dor terrível que nós temos que combater diariamente, foi dado também a essa visibilidade por meio de uma criança de 11 anos que foi estuprada, morta e foi assassinada, e tiraram todas as suas digitais, inclusive. Isso está fazendo, como disse o presidente, 50 anos da sua morte. Então, quando a Sônia fala dessa questão educacional, nós tivemos sim uma educação, né, Sônia, no passado, onde explicava-se para a gente, mas a gente não estava livre desses abusos. E bastou essa criança, né, ter sido assassinada para que o movimento 18 de maio, do Faça Bonito, que eu também fiz questão de deixar o cartaz ali fixado atrás para que ficasse aparecendo, e o veículo um dos veículos de denúncia é o Disque 100. Bom, dando início à minha fala também, eu quero dizer a você que está nos assistindo que este movimento Faça Bonito, ele é por conta dessa criança que foi assassinada. E o dia dessa celebração, de dar evidência a sermos contra e a combater essa violência, é o 18 de maio. Pois bem, Jacareí tem sido referência, escutem, Jacareí tem sido referência no combate, por meio da sua rede protetiva, no combate a essas violências contra as crianças e adolescentes. Eu tenho aqui dados, vocês podem entrar depois no site, dá um Google aí, entra no site do Ministério Público de São Paulo. Em 17 de outubro foi publicada uma matéria onde a Rede Protetiva de Jacareí se reuniu juntamente com a promotora de justiça Renata Lúcia Mota Lima de Oliveira Rivete, e foram traçados todo o movimento dessa rede protetiva, por onde ela caminharia, quais os meios da comunicação para que essa criança pudesse ser poupada, como avaliar esses casos, como fariam as escutas, como eles fazem as escutas. Então, eu tenho a honra de ter participado de todas as apresentações dessa rede protetiva. Acredito que desde 2019, se não me falha a memória, de todas as apresentações que foram feitas. É muito importante a participação de nós, vereadores, quando a gente for convidada para essas ações. Neste último evento, estávamos eu, Roberto Abreu, Sônia e Abner. Então, para que a gente tenha mais conhecimento, além das leituras que possamos fazer, e também das buscas na internet para este combate, é importante a gente participar e entender o que a rede protetiva está fazendo em Jacareí. E quais os caminhos de escuta que nós podemos acessar. E é lá, neste momento, neste espaço, são também colocados os números das coisas acontecidas em nosso município, tanto com criança como adolescente. E nessa rede fazem parte Secretaria de Esporte, Secretaria de Educação, Secretaria de Saúde, Secretaria de Ciência Social, Secretaria de Cultura, Conselho Tutelar, Ministério Público, Promotoria, delegadas. Então, é uma rede protetiva. E isso, gente, para você que está nos assistindo, agora já voltando um pouquinho para você que é pai, mãe, vó, o abuso não se trata só da violência no seu máximo grau, que é o estupro. Nós estamos falando de aliciamento, imagens em celular que as pessoas colocam, toque indesejável em partes íntimas das crianças,
filme pornôs que pais assistem ao lado de crianças. Então, e adolescente, tudo isso é abuso. Tudo isso eu estou instigando a criança, eu estou promovendo a criança para o abuso. Então, que nós possamos estar atentos. E como os que já me antecederam, já disseram, dentro da família é o maior número dessa violência, muitas vezes por pais. Então, os professores estão sendo capacitados para ficarem atentos a esses movimentos, desde crianças que estão na creche. Nós temos números impressionantes de crianças em creche que são violentadas dentro de casa. E isso, elas já são orientadas pela rede protetiva como fazer a denúncia desses abusadores, e a investigação é feita até que esse aliciador, esse bandido, seja pego. Então, quero reforçar aqui e agradecer ao Abner por este momento e dizer que Jacareí já faz bonito e que nós precisamos estar juntos para entender cada vez mais este programa e defender nossas crianças desses terríveis abusadores. Só mais um momento para eu concluir. E quando a gente diz, tem gente que fala assim, vamos cortar partes íntimas dessas pessoas. Mas, gente, nós não estamos falando só de estupro, nós estamos falando de mãos, nós estamos falando de psíquico, porque essas pessoas têm algo problemático na cabeça, então eles precisam também passar por um tratamento ostensivo, gigante, além da prisão, que é claro, ele precisa estar preso, essa pessoa não pode estar solta, e é muita dor que essas crianças passam. Então, Abner, por esta campanha, eu sempre serei favorável, é defesa da vida, é defesa da criança, é defesa do adolescente, é defesa de vítimas. Então, conte sempre comigo, meu voto será favorável e vamos fazer bonito, gente. Está aqui o cartaz, faça bonito, mês de maio, 18 de maio, e aqui nesta casa agora, e passando por lei, no nosso município, maio laranja. Eu já estou trocando aqui já. Maio laranja, faça bonito. O projeto continua em discussão. Gostaria rapidamente de comentar do projeto, isso aqui mesmo. Primeiramente, o vereador Abner, parabéns aí pela sensibilidade, por essa visão, por esse projeto, que tem um foco muito na questão da prevenção, da educação, da informação, sem esquecer também que, se possível, tem que estar forte na punição. Então, a gente sabe que o abuso e a exploração sexual, eles ocorrem de forma silenciosa, isso é muito cruel, porque geralmente as pessoas próximas e queridas, são próximas e são de confiança da vítima, então dificultando assim as denúncias no número 100, então a maioria dos casos elas chegam de forma dificulta a questão da denúncia, por essa questão ter pessoas próximas à vítima. Então também alguns números importantes a gente está reforçando, que somente 30% dos casos têm evidências físicas, tem a parte física que ela tem essa possibilidade aí de dificuldade, de denunciar, porque evidências físicas somente em 30% dos casos. Também a vítima acaba carregando isso em segredo e por muito tempo, o que torna realmente muito mais sacrifício, parte psicológica, emocional da pessoa, carregando isso sozinho pela vida inteira. Então, as pessoas precisam ser incentivadas a denunciar, as pessoas precisam ter informação para que a sociedade, juntamente, possa combater isso. Porque isso é um problema de todos, é um problema da sociedade. Então, a importância, sim, de envolver a sociedade civil, as escolas, enfim, tá bom? Então, parabéns aí pelo projeto. Então, eu gostaria simplesmente de fazer esse breve comentário, tá bom? Parabéns. O projeto continua em discussão.
Boa tarde a todos. Quero parabenizar o vereador e presidente desta casa, Abner Rosa, e dizer que Maio Laranja, combate ao abuso e à exploração sexual de crianças e adolescentes no município de Jacareí é muito importante, até porque quando se fala de crianças, você fala de inocência, você fala de pessoas indefesas. E quando nós lutamos por essas pessoas indefesas que são as nossas crianças, isso é muito importante para que essas crianças cresçam no caminho do bem e não possam ser levadas por situações constrangedoras que muitos passam dentro da própria casa. E, vereador Abner, é revoltante e inadmissível você ver um pai e uma mãe que sabe que existem parentes envolvidos no abuso da sua própria filha, do seu próprio filho, e não tem coragem de denunciar. E essa criança cresce, e depois a própria criança chega a se abrir com uma pessoa fora da família, dizendo que foi abusada por um parente. Poderia se ter evitado se esse pai e essa mãe viessem a denunciar. E esse é um problema que tem se alastrado em vários lugares. Às vezes o pai e a mãe é conivente com o problema que está acontecendo com aquela criança. E nós não podemos aceitar isso. A conivência. Teve o problema, tem que haver a denúncia. Ah, mas vai ser preso meu primo, meu tio, minha tia. Não tem problema, que vá para a cadeia, que pague pelos seus atos, mas que essa criança cresça com uma mente saudável e tranquila. Temos um projeto na cidade de Jacareí, a PL 6.387, Abner, de 2021, que institui no mês de outubro a semana, de brincadeiras antigas, de volta à inocência, que hoje é lei na cidade de Jacareí. Esse projeto de lei 6.387, hoje é lei, que visa levar a criança a brincadeiras saudáveis, brincadeiras que possam trazer para ela um momento de descontração e alegria. E esse projeto é de nossa autoria, e com esse projeto do vereador Abner, eu fico muito feliz, instituindo maio, esse Maio Laranja, de combate, abuso e exploração de criança e adolescente. Isso é muito interessante para a nossa cidade. Parabéns, vereador. Eu quero ler aqui algumas notícias que saíram recentemente. Temos aqui alguns sites de notícia que fala aqui, Maio Laranja, combatendo exploração e abuso sexual infantil no Brasil. Aí, a Veja fala, violência, parentes próximos cometem 8 em cada 10 agressões contra criança de até 6 anos no Brasil. A Agência Brasil, que é um site do governo, proteger crianças de abuso envolve atenção à família, diz ministro. Aqui a outra fala, Polícia Federal já fez 163 operações contra exploração sexual infantil este ano. Olha aí, olha a situação. Existem até aqueles pais, e aquela mãe que gosta, de ver a criança com a roupinha apertadinha, dançando funk, roupinha apertadinha, dançando na frente de outras pessoas. Tem pai e mãe que gosta disso. E aí está o problema, pai. Aí está o problema, mãe.
expor a sua criança ao ridículo. Muitas crianças, 7 anos, 8 anos, a mãe pega e fala assim: ai, que bonitinha, como ela rebola. Como ela dança bonitinho. E a criança vai crescendo, quando tem 13, 14 anos, aparece lá com a barriguinha, aí a mãe pega e fala: você não vai ficar aqui em casa. Mas o problema começou quando era pequena. Então, está na hora, pai, está na hora, mãe, de entrar nessa causa. Vamos combater juntos. Tem pai e mãe que não é culpado, mas tem uns que incentivam. Nem todos, mas tem uns que incentivam. E a criança vai crescendo nesse submundo terrível. Eu quero ler algo aqui para você, para deixar aqui um provérbio. Existe um provérbio, vereador Abner, um provérbio que fala assim, ó: ensina a criança no caminho que ela deve andar, e ainda quando for velho, não se desviará dele. Esse provérbio, né, para as pessoas que querem saber mais, é um provérbio que está na Bíblia, provérbio 22, a pessoa, ela tem que ensinar a criança o caminho do bem, porque quando ela for velha, ela vai saber obedecer o pai, obedecer a mãe e não ir para a bagunça. Então, eu quero deixar aqui o meu voto favorável e dizer: vamos cuidar da nossa criança, valorizar o conselho tutelar. Esse ano é ano de eleição, vote nos melhores conselheiros, que você vê que realmente pode representar a cidade de Jacareí. Procure analisar cada candidato que vai sair para o conselho tutelar esse ano, porque eles cuidam das nossas crianças e eles dão uma direção para a cidade de Jacareí. Um abraço a todos, estamos à disposição. O projeto continua em discussão. Não havendo mais nenhum vereador desejando discutir a matéria, peço à primeira secretária que proceda à votação nominal do projeto na forma regimental. Oi? Como vota o vereador Dr. Rodrigo Salomão? Em homenagem ao nosso amigo que está ausente hoje, favorável. Como vota o vereador Rogério Timóteo? Parabéns, vereador Abner, pelo projeto, lutando, né, no combate ao abuso e exploração de criança e adolescente no município de Jacareí. Pensar na criança é pensar no futuro da nossa cidade. Sou favorável. Como vota o vereador Roninha? Quem ajuda uma criança hoje não condena um adulto amanhã. Meu voto é favorável. Hoje você tá... Gente, você está inspirado. Eu gostei de quebrar o vidro lá, que você falou na hora de quebrar, na hora o espelho, não quebre o vidro. Hoje ele está inspiradíssimo. Como vota a vereadora Sônia Patas da Amizade? Favorável. Como vota o vereador Dude? Favorável. Como vota o vereador Hernani Barreto?
Depois da justificativa de voto do Roninha, né, a gente deveria só falar favorável aqui, mas eu quero mais uma vez parabenizar o Abner e parabenizar também todas as pessoas que são envolvidas de forma séria com essa causa da criança e do adolescente, em defesa da criança e do adolescente. Por isso eu cumprimento todos os conselheiros tutelares, todos os membros do Conselho Municipal da Criança e do Adolescente, que cada um faça a sua parte, que a sociedade civil organizada e que o poder público dê as mãos para a gente reduzir significativamente toda a exploração sexual envolvendo criança e adolescente. Favorável. Parabéns. Como vota o vereador Luiz Flávio? Favorável. Como vota a vereadora Maria Amélia? Só justificando meu voto, quero parabenizar mais uma vez o vereador Abner pela propositura e dizer que as pessoas que têm o hábito de aliciar crianças, adolescentes, mulheres, elas primeiro fazem os agrados, como o Dude colocou. Ela faz o aliciamento ofertando aquilo que as pessoas gostam, ou falando frases bonitas do que as crianças, adultos ou adolescentes gostam. E isso já começa como um crime de aliciamento, né? Então, que os pais possam ficar atentos a esses sinais que são visíveis, mas às vezes não conseguimos perceber ao nosso lado. Meu voto será favorável. Como vota o vereador Paulinho do Esporte? Favorável. Como vota o vereador Paulinho dos Condutores? Favorável. Como vota o vereador Roberto Abreu? Parabéns, presidente Abner, pela iniciativa. Parabéns a toda a rede protetiva também. Favorável. Discussão única do PLL 24 de 2023, institui o mês Maio Laranja de combate ao abuso e à exploração sexual de crianças e adolescentes no município de Jacareí, autoria vereador Abner Rosa, projeto aprovado, 11 votos favoráveis e uma ausência. Próximo projeto.